Vamos começar com uma palavra de oração. O título da nossa lição hoje é um título bastante pertinente, porque está a falar sobre descanso ou serviço. Este título aqui, aliás, como generalidade dos títulos, para não dizer todos os títulos da nossa revista da Escola Dominical, tem sempre a ver com aquilo que é a nossa realidade prática, da nossa realidade do dia a dia, que nós, de forma diretamente ou indiretamente, acabamos todos por ser vinculados a estas realidades. As lições não são escolhidas só por acaso. Elas refletem aquilo que é a nossa realidade do dia a dia. E hoje o título da nossa lição é Descanso ou Serviço, uma interrogação. E todos nós, gostamos de descansar. Temos gosto por descanso e almejamos descansar, e é legítimo termos essas pretensões, este desejo, esta vontade, etc, etc. Mas antes de chegarmos ao descanso, primeiro temos que trabalhar. Quer dizer, quem já está em permanente descanso não vai querer sempre estar ali a descansar, porque isso também tem efeitos contrários à própria saúde, tanto espiritual, mental e também à própria saúde física. De modo que quem almeja descanso é quem está a trabalhar. Antes de haver descanso tem que haver trabalho. O trabalho precede, ou seja, começa de antemão antes do descanso. Logo, antes de nós falarmos de descanso, devemos primeiramente falar do trabalho. Antes de descansarmos, devemos primeiramente trabalhar. A verdade é que nós sabemos que estas verdades têm sido invertidas, porque cada vez mais nós vemos pessoas de não quererem trabalhar, de quererem viver numa vida de ociosidade, numa vida de não fazer nada, e acabam por estar a viver aquém daquilo que se espera da sua conduta. Sobretudo, estas questões não podem colocar quando se trata dos crentes, dos filhos de Deus. Mas antes de nós falarmos de descanso, nós temos que falar, em primeiro lugar, trabalho. Porque tanto descanso como trabalho, Deus é que instaurou essas realidades. E Deus não descansou primeiro. Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Logo, o descanso, como eu estava a dizer, tem que vir depois de um trabalho. Até sabe-se mais, depois de trabalhar, descansar. Se a pessoa já está a descansar, qual é o mérito que tem de estar ali continuadamente a descansar? Não tem praticamente nada. Logo, nós vamos tentar ver a implicação do descanso e o serviço à luz daquilo que são os mandamentos de lei de Deus. O 4º mandamento, que é guardar o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor para o santificar. E rapidamente vou pedir uma pessoa que nos possa dirigir na leitura bíblica de Êxodo, capítulo 20, de versículo 8 a 11. Quem encontrar primeiro pode nos dirigir nesta leitura bíblica. Se faz favor. Realmente, nós estamos a ver aqui a instauração do dia do Senhor, do Shabat, do 7º dia, que depois, enfim, tem após a sua evolução no Novo Testamento com o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. A nossa revista tentou explicar isso de uma forma muito clara para quem teve a oportunidade de estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas como nós logo vemos na minha versão aqui, no versículo 8, diz: recorda-te do dia de sábado para o consagrares ao Senhor. Podes trabalhar durante 6 dias para fazeres tudo o que precisares, mas o 7º dia é dia de descanso, consagrando ao Senhor teu Deus. Ou seja, aquele primário que eu estava a dizer, nós temos que trabalhar, mas nós também temos que descansar. Por quê? Porque isso próprio começou com o Todo-Poderoso Deus. Mas antes de nós descansarmos, precisamos trabalhar. Nós sabemos que não tem que haver inversão desses princípios. Trabalhar e descansar. Não trabalhar ad eterno ou continuamente ou ininterruptamente, mas trabalhar e chegar a uma determinada altura, parar para também descansar. Pronto, porque nós sabemos os malefícios que a ideia de trabalho, porque se é verdade, nós falamos que há pessoas que não gostam de trabalhar, que passam a vida mais a descansar,
no lazer e nas coisas que não são propriamente mais edificantes e mais corretas do ponto de vista social, religiosa e espiritual e mental e física, etc, etc. A verdade também nós sabemos que há pessoas que são muito obcecadas por trabalho, por causa do dinheiro, amor ao dinheiro, e acabam por viver permanentemente no trabalho e sacrificando outros interesses superiores. Nós não podemos ser obcecados por trabalho, isso não é bom. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa está obcecadamente no trabalho, essa pessoa vai sacrificar outros interesses. Sobretudo se é uma pessoa que tem uma vida familiar, com certeza que vai ter problemas familiares. Vai ter, inevitavelmente, problemas familiares. Porquê? Porque a pessoa tem que trabalhar, mas também tem outras responsabilidades. A pessoa trabalha e tem que estar com, se for, neste caso, casado, e tiver filhos, vai ter que dar assistência o próprio cônjuge e também os filhos, se porventura existirem. Logo, e para não falar a dimensão, se a pessoa também é cristã, crente, a dimensão religiosa. A nossa vida só não é trabalho e nem só família. A nossa vida também tem uma dimensão eclesiástica, que é estar na igreja e estar à predisposição da igreja para servir. Pronto? Logo, o cristão tem que procurar organizar a sua agenda para isto não afetar a sua vida também nas outras dimensões, sobretudo do ponto de vista eclesiástico. Logo, a pessoa tem que trabalhar, mas tem que saber que há limite para trabalho e também para fazer outras coisas. Aliás, há uma máxima que se diz para aquelas pessoas que querem uma vida saudável, em termos gerais, dizem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para lazer, para descansar, que dá, no geral, 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Obviamente nós sabemos que é muito difícil preencher isso, se vamos logo começando logo no sono. Mas o que eu estava a dizer, nós temos que conjugar essas realidades. A realidade de trabalhar, mas também de sabermos que temos que reservar o tempo para outras questões, sobretudo o dia do Senhor, de estar na igreja, de estar na casa de Deus e de poder servir, etc, etc. Pronto. Por isso, a ideia aqui que eu estava a tentar demonstrar, a ideia de nós termos que trabalhar, é verdade. Mas não é trabalhar, é tudo trabalho. Não. Há tempo, como dizia o sábio Salomão, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Logo, nós temos que ter prioridades e temos, para o nosso próprio bem, saber também organizar as nossas agendas para não criar conflitos entre outras responsabilidades, outras dimensões que certamente nós temos. Diz assim o versículo 8, recorda-te do dia de sábado para o consagrares ao Senhor. Dia do Senhor, dia Shabat, que nós sabemos agora que é o primeiro dia da semana, o dia domingo, para o consagrares ao Senhor. Esse dia é um dia que tem que ser um dia exclusivo ao Senhor. Não é um dia para nós estarmos a fazer outras coisas ou para nós repartirmos com outras responsabilidades. Não. É um dia exclusivamente dedicado ao Senhor. Para o consagrares, consagração é um ato de separar e consagrar em uso exclusivo. Logo, este dia é dia dedicado ao Senhor. Vamos tentar saber como é que nós vamos consagrar este dia ao Senhor, quais são as orientações, como é que esse dia tem que ser vivido. Mas é um dia que tem que ser consagrado ao Senhor. Porque nós temos 7 dias durante a semana. Quer dizer, tudo o que nós temos que fazer durante todos os 6 dias, temos que fazer. Se não conseguimos fazer, certamente que não é no 7º dia que vamos fazer todas essas coisas, ou no dia do Senhor que vamos fazer tudo isto. Logo, isto como a nossa revista da Escola Dominical nos, exorta e aconselha, tem que haver a mordomia do tempo. A mordomia do tempo, saber gerir o tempo, saber organizar o nosso tempo para poder tirar melhor proveito dele, mas acima de tudo não afetar as dimensões, sobretudo espirituais que nós temos. Por isso, esse dia, recorda do dia sábado, para o consagrares ao Senhor.
podes trabalhar durante 6 dias. Quer dizer, 6 dias a pessoa tem para tratar de todos os seus negócios, para fazer tudo o que precisares, tudo o que tem para fazer. Estás a perceber? Mas o 7º dia é dia de descanso, consagrando ao Senhor teu Deus. Repara, consagrando este dia ao Senhor. E esta consagração remete-nos idealmente para um uso exclusivo deste dia. O cristão não pode trabalhar esse dia. Não pode. Não pode trabalhar nesse dia. Repara, nós cada vez mais nós vemos, como eu falei no estudo que dei há bem pouco tempo, demonstrar que há cada vez mais uma banalização deste dia. E as pessoas tentam mostrar argumentos até que parecem consistentes do ponto de vista bíblico para tentar não cumprir ou falhar esse dia. Porque as pessoas dizem, tenho que trabalhar nesse dia. E quando nós vamos gritar, dizem, mas a pessoa tem família, tem que sustentar a família. É verdade, mas repara, a vida nós temos que ter sempre prioridade. Nós temos que saber organizar as coisas e ter prioridades. Porque as pessoas normalmente que invocam o argumento que tem que trabalhar para sustentar a família ou para sustentar as suas vidas, etc. Essas pessoas acabam por tomar como norma de estar a trabalhar no domingo. E certamente essas pessoas não vão poder estar vinculados à igreja, não vão poder exercer os seus dons e talentos na igreja, etc. Nós vemos muitos argumentos que são usados. Mas dia do Senhor é todos os dias. Dia do Senhor é todos os dias. Mas este dia é um dia que está lá claramente para nós consagrarmos o Senhor. Logo, a pessoa não vai estar a contrariar aquilo que são os preceitos da palavra de Deus. Essa é a primeira questão. E a segunda questão de ideia é dizer, a pessoa pode servir, pode servir, mas tem que ter um compromisso com a igreja local. Nós, como pastor, também costuma reiteradamente, exortar, o cristão não é chamado para viver uma fé sozinho ou isolado, não. Nós somos chamados a viver em comunhão, sobretudo na igreja local, de praticar os nossos dons e talentos. Agora, é claro, como eu estava a dizer, as pessoas não podem normalizar o cumprimento da consagração deste dia com esse pretexto que a pessoa tem que trabalhar. Quer dizer, é uma opção que a pessoa escolhe e a pessoa tem que ir até as últimas consequências com opções que nós escolhemos. É claro que é duro, que é difícil, nós vamos perder muitas oportunidades, é verdade. Mas Deus abre as portas. Mas isso é um ato de fé. A pessoa vai perder muitas oportunidades de trabalho, mas certamente a pessoa não vai ficar sem trabalhar. Isso eu garanto. Aliás, como tudo na vida, opções que nós vamos fazer. Quando nós tomamos opções pela fé, podemos passar por maus bocados. Mas Deus é fiel e Deus sempre vai honrar-nos. Quando nós fazemos genuinamente com convicção, Deus nunca nos desaponta. Aliás, e estou a falar dia do Senhor, como nós também tivemos a refletir há bem pouco tempo sobre dízimos e ofertas. Porque as pessoas, por exemplo, que acham que não dão dízimo porque têm que pagar contas, porque vão passar a rasca, não sei. Os outros que dão não quer dizer que tenham situação financeira controlada, que dão. Porque ato de dar não é porque temos a sobra que nós damos, não. O dar é um ato de fé. Quando uma pessoa dá dízimo, a pessoa está a dar fé. Até tem outras carências que podia tirar esse dinheiro e pôr. Mas a pessoa, quando nós vemos as pessoas irem lá a dar e são fiéis dizimistas, não quer dizer que eles tenham dinheiro ou que não tenham problemas ou que tenham a sobrar. Não. Aliás, a experiência que nós vemos cada vez mais, as pessoas, sobretudo pessoas às vezes até que ganham menos, têm mais aptidões, mais predisposição em dar. Logo, quando uma pessoa vai dar dízimo, estou só a fazer essa analogia para poder mostrar também em relação ao dia do Senhor. Quando uma pessoa dá o dízimo, não quer dizer que ele não tenha problemas ou que esse dinheiro não lhe possa servir para outro, mas é um ato de fé. E a pessoa quando dá por ato de fé. E certamente os que não dão, que pensam que a situação financeira vai ficar resolvida, estão a enganar. Já vos contei nessa lição que eu dei das situações imprevistas que vão surgir. Porque o dinheiro, às vezes, nós temos dinheiro. Estamos a tratar uma coisa. Quando tu recebes dinheiro, peça a Deus para te ajudar a gerir esse dinheiro, mas para evitar surgir imprevistos. Porque nós temos dinheiro, estamos a tratar, surge uma coisa ali, que temos que meter ali tanto dinheiro, ou uma coisa em casa, é obra, ou uma despesa que vem adicionar, ou uma pessoa que
que precisa mesmo, temos de dar esse dinheiro. Por isso, o autor sagrado no Antigo Testamento diz, quando vocês estão a fugir os dízimos e oferta, Deus próprio é que às vezes que arranja esses problemas para o dinheiro ir ali e não tem retorno. Não sei se estão a perceber. Repare, ou problemas até de saúde, ou conosco, ou com o cônjuge, ou dos filhos, o dinheiro vai. Por isso, repara só, para nós termos a situação controlada, não termos problemas de saúde, para os nossos filhos não ficarem doentes, para a situação não haver um imprevisto em casa de uma obra que tem que surgir nada, ou a máquina de louça decidir lá, porque isso ali, se a máquina estragar, a pessoa tem que comprar mesmo máquina. Não há hipótese a ir. Se não comprar também vai ter que ficar a pagar para lavar. Ou seja, todas essas questões, não estou a dizer se nós formos fiéis no dízimo não vão surgir, não é nada disso. Mas eu estou a mostrar, quando uma pessoa está a fugir, o dinheiro, esse dinheiro que não é o nosso dinheiro, para tipo mostrar que vai ter situação de despesas controladas, tem que saber que esses problemas que vêm, muitos desses problemas às vezes Deus até pode permitir esse problema e a situação não vai resolver, porque essas pessoas que não são fiéis do dízimo nunca resolvem problema financeiramente, não fica bem, estás a perceber? Logo, é mais vale, ou às vezes nós pensamos uma pessoa de uma saída normal que nós fazemos, gasto que nós vamos ter só num jantar, qualquer uma coisa, e nós gastamos dinheiro ali. Quer dizer, nós temos que pensar porque que esse dinheiro, até nós não pensamos esse dinheiro para a casa de Deus. Vamos pensar assim, ser lógico. Logo, quando uma pessoa está a achar que ele vai resolver as coisas porque isso vai lhe ajudar, filho, as coisas só ajudam se o próprio Deus também nos ajudar, que não haja imprevistos. Se Deus não ajudar, por isso o autor sagrado diz, é pôr dinheiro no saco roto, porque a pessoa está a pensar que está a poupar, mas não está a poupar coisinha nenhuma, não vai ajudar. E despesas vão sempre surgindo, etc, etc. E às vezes a pessoa até nem consegue ter dinheiro até para guardar e por aí fora. Além de outros problemas adicionais que vão surgindo por causa disso. E este dia do Senhor é a mesma coisa, porque quando uma pessoa está a achar que pode trabalhar extras a mais, para poder ganhar mais dinheiro, para não estar aqui na igreja, essa pessoa está a acumular problemas para a sua saúde. Porque quando nós não estamos na igreja, reparem só, quando uma pessoa está na igreja, nós não temos a noção, os benefícios que isto tem de estarmos aqui em comunhão. Nós não temos nem noção real dos benefícios espirituais, de problemas que isso nos ajuda a ter da forma como nós vamos enfrentar e vamos vivendo esses problemas. Nós não temos a noção. A igreja é o quartel-general dos crentes que nós abastecemos para enfrentarmos a situação do correr da semana. E é verdade. Se repararem, as pessoas que vão afastando de igreja ou que não vêm à igreja começam a correr sérios problemas. Mas sérios problemas em todas as dimensões. Seríssimos. Porque se uma pessoa não vem com a igreja, a tendência é começar a desligar também da sua vida espiritual. De não ler a palavra, de não orar. E problemas começam a surgir. E eu tenho dado conta, sobretudo no âmbito matrimonial, de pessoas que vão tendo crises mais acentuadas, ou às vezes crentes que vão enveredando, infelizmente, pela infidelidade conjugal, são que começam a desligar da igreja. Não vem à igreja, não vem à igreja, e a pessoa está absorvida tanto naquela ideia do mundo, e é arrastado por isso. Logo, isso tem muita vantagem. Nós não temos que ver só as coisas do ponto de vista monetário. O dia do Senhor é o dia que nós temos de guardar. Mas tem que haver disciplina. Não é fácil. Não é fácil, realmente, como eu estou a dizer. É opções. Mas domingo, não. Domingo é para estar na igreja. Por isso tem a ver com opções de escolha. Nós temos que escolher. Quando nós escolhemos o caminho de Deus, não é que as coisas vão ser fáceis. Mas é a opção que a pessoa diz assim, olha, eu vou seguir essa opção. Vou pagar preço por esta opção. Agora, voltando a essa coisa do dia do Senhor, obviamente nós podemos dizer, temos que guardar isso, mas há determinadas situações, em casos pontuais podemos admitir, enfim, por razões várias, pode excepcionalmente, mas é exceção, porque nós, como nós sabemos, toda a regra tem exceção à regra. A regra, não há regra que não tenha exceção. Toda a regra tem exceção. Exceção. Mas agora, quando um cristão banaliza, como nós vemos, o dia do Senhor,
relativiza o dia do Senhor, de achar que o dia do Senhor é como os outros dias, de tomar esse dia como sendo prática normal, que vais ficar a trabalhar permanentemente, quer dizer, isso é um atentar à própria lei de Deus. Isso não é correto. E esses irmãos têm que ser exortados para mudar essa situação. Agora, nós, em determinadas situações das nossas vidas, extremamente pontuais, porque isso tudo, Deus também conhece a nossa sinceridade no nosso coração. Por mais que nós coisas, Deus pesa a nossa sinceridade no nosso coração. E nós temos que orar sempre para Deus proporcionarmos situações melhores. Como eu estava dizendo, nessa questão de trabalho. Há profissões que é muito difícil a pessoa dizer que não vou trabalhar domingo. Corro o risco de perder muitas oportunidades de trabalho. Mas eu acredito que a pessoa até pode, pontualmente, como eu disse, trabalhar no domingo, mas não tem que tomar isso como sendo norma. A pessoa tem que ter fé e orar a Deus para Deus abrir as portas de oportunidade de trabalho para não trabalhar domingo. Ou até, começando a trabalhar domingo, se a pessoa for diligente e pode solicitar a própria chefia de abrir excepcionalmente isso. E às vezes acontece. Há casos que isso acontece. A chefia às vezes diz, olha, assim sendo como este é um trabalhador dirigente, é um trabalhador coisa, pronto, não vem trabalhar domingo. Já aconteceu. Há crentes que tiveram essa... Isso tudo é uma questão de oração e questão de fé, e Deus vai sempre abrir as portas. Não há nada que é impossível para Deus. Mas é preciso haver um compromisso para parte da pessoa. Logo, nós não temos que banalizar o dia do Senhor. Nós temos que guardar o dia do Senhor. Trabalhar, mas também descansar. E ele diz aqui, continuando ainda a leitura da nossa passagem, mas o sétimo dia é dia de descanso, consagrando ao Senhor teu Deus. Nesse dia não faças trabalho nenhum, nem tu, nem os teus filhos, nem os teus servos, nem os teus animais, nem o estrangeiro que viver na tua terra. Porque durante os 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo cá neles, mas descansou no sétimo dia. Esta é a ideia que eu estava a dizer, o próprio Senhor Deus que descansou, a ideia de Shabat. E vocês sabem que isso não é só numa perspectiva espiritual, mesmo do ponto de vista secular, sobretudo na academia, os professores, quando estão a lecionar na academia, eles dão aula 6 anos consecutivos. No 7º ano, eles têm direito de Shabat, de descanso. Esse descanso para poderem fazer outros tipos de trabalho. Há essa licença que podem ser dados. É Shabat, o ano sabático. Fazer o Shabat, ou, por exemplo, para fazer algum trabalho, se quiser concentrar numa investigação, tem esse direito. Obviamente, pode abdicar desse direito. Mas tem. De 7 em 7 anos, eles têm um ano para poderem dedicar a outras coisas. Pronto. Ponto de vista acadêmico. Mas nós também temos que descansar e temos que guardar isso. E se repararem, os judeus levavam isso, embora até como nós vemos também, mais os fariseus ao extremo. Mas até ainda hoje, os judeus não fazem nada no sábado. Literalmente. Os judeus ortodoxos, obviamente, os que praticam ainda, continuam ainda a praticar o judaísmo. Não estou a dizer os que já são ateus ou que não ligam à religião. Mas para quem, por exemplo, conhece Israel e vai para lá, o sábado não se faz nada. E perguntar-me o que é que eles fazem no sábado. É só cantar. Canta, as ruas de Jerusalém é só cantar. Nem trânsito, ninguém tu vais ver a conduzir. Eles já estão a cantar às zonas, pronto, porque há também agora aqueles que são mais ateus, que são reservados uma zona. Mas a zona histórica de Cigarra, até Muro das Lamentações, partes assim mais central e coisa, não fazem nada, é só cânticos. Eles vão lá à sinagoga e estão a cantar aquilo para quem vai lá. Acho estranho. Mas o pior ainda de tudo, no sol, sexta-feira à tarde, porque o horário, eles já como sabem, esse é um dos problemas que nós tivemos, porque nós aqui o calendário muda de meia-noite. Meia-noite é que muda, eles lá não, é o pôr do sol, é às 6 horas da tarde. Nós sabemos que Shabat não fazem nada e as pessoas quando vão lá são avisadas para ter cuidado do Shabat. Quando tu vais visitar os sítios, a não ser ter o teu transporte, tem que ter cuidado. Os transportes não há, quando é Shabat. Nós tínhamos saído de Haifa e fomos lá para a zona lá de
zonas lá do norte, lá de Cafarnaum e coisas assim. Nós tínhamos ido numa sexta-feira. Só que, pronto, nós íamos para voltar na sexta-feira, contando com o calendário. Afinal, já era 6 e tal. Nós, naquele movimento, começamos a ver aquilo a ficar deserto, uma coisa assim. Do nada, não há transporte para nós voltarmos. Não há, porque já era sábado. Porque já era 6 e tal, sabe? Não há transporte, como é que nós vamos voltar? E eles ainda nem podem dar boleia também no sábado. Não fazem isso, os ortodoxos não fazem isso. Olha, nós tivemos que andar, porque já não havia lá transporte, ficamos meio perdidos. Como é que nós vamos fazer para andar quilômetro até Haifa? Nós ficamos a vir, entramos mesmo parte da autoestrada e já estava a ficar escuro. Aquelas zonas não são muito habitadas. Nós fomos, pedíamos boleia, passavam, para já também, não nos davam lá boleia. Olha, um imigrante judeu que veio da Argentina, que parou e perguntou-nos onde é que vocês querem ir. Nós íamos para Haifa. Disse, mas Haifa, o que é que vocês estão a fazer? Isso já é sábado, não há nada, não há serviço, não há. Está a perceber? Esse jovem que conseguiu nos dar boleia, ajudar-nos, disse para ter cuidado. 6 horas de sexta-feira, coisa não dá. Aliás, a guerra de 7 dias, eles foram atacados por causa do Shabat. Porque o inimigo, esses países lá ao redor, porque eles não fazem nada. Há só exceção os serviços de emergências, normalmente, que são dados em relação aos doentes e essas questões todas. Logo, eles levam isso muito ao extremo. Pronto. Não tem que ser 8 ou 80. Jesus mostra que o sábado não foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Pronto. Nós não temos que ser 8 nem 80 e nem sermos radicais. Mas o desafio que eu queria demonstrar aqui é de nós descansarmos o dia do Senhor. Mas atenção, mas esse descanso não é descanso de ociosidade, de vir, permita-me a expressão do bem bom, de ir para a praia. Não. É descansar, estar na casa de Deus e fazer outras coisas que são inerentes ao serviço da obra de Deus. E como diz a nossa revista da Escola Dominical, e assim terminamos, que é um desafio que a revista nos deixa, sobre a importância deste dia, diz assim, a seriedade de desprezar o dia do Senhor. Infelizmente, nos últimos tempos, a tendência é considerar o domingo um dia qualquer, igual aos demais dias da semana. Fazem-se compras, que não deve ser feito, isso é uma violação do dia de sábado. Fazem-se compras, trabalhos da escola e outras tarefas. Há também aqueles que no domingo dormem até a tarde e passam o dia de pijama e chinelos. Também não. Assistindo à televisão, é muito triste pensar que muitos crentes praticam essas coisas no dia do Senhor. O dia do Senhor não é nada disso. Não é esse descanso de ociosidade, não. Respeitar o dia do Senhor traz deleite para a nossa alma. Aprendemos com Jesus o verdadeiro significado do dia do Senhor. Como é que o Senhor ocupava o sábado? Os evangelistas contam-nos que Jesus, no sábado, ia à sinagoga, ensinava os seus discípulos e curava os enfermos. Precisamos seguir o exemplo do Mestre. Devemos usar o dia do Senhor para o estudo da palavra, na escola bíblica e para o adorar no culto congregacional. Devemos visitar os enfermos, idosos, viúvas, órfãos, solitários, inválidos e encarcerados. Podemos ainda convidar uma pessoa que esteja só para almoçar conosco ou passar o dia na nossa casa. Um estudante distante da família, um seminarista ou um missionário. Agindo assim, estaremos a usar apropriadamente o dia do Senhor. Estaremos ainda a ensinar e a dar exemplo aos nossos filhos. Estaremos também a cumprir a lei do amor e praticar a verdadeira religião. O dia do Senhor tem que ser um dia exclusivo para o serviço da piedade, para o serviço da igreja, para o serviço ao amor ao próximo. Não no lazer, não nas festanças, não nas comezainas, não aqui estar ali a ver séries até às tantas. Não é isso. É estar, sobretudo, a serviço de Deus, a serviço de coisas religiosas, coisas espirituais, porque só assim que estaremos a dar um bom testemunho. E rapidamente, para terminar, queria também só vos invocar a própria perspectiva da Igreja Católica em relação ao dia do Senhor. A Igreja Católica fala do repouso festivo. Diz o repouso festivo é um direito. Deus repousou no 7º dia do trabalho por ele realizado. Também os homens criados à sua imagem devem gozar de suficiente repouso e tempo livre que lhes permita cuidar da vida familiar, cultural, social e religiosa. Para tanto, contribui a instituição do dia do Senhor.
Os fiéis durante o domingo e nos demais dias santos de guarda devem abster-se de trabalho e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria do próprio dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia ou devido repouso do espírito e do corpo. Estão a perceber? Ou seja, este é um desafio que nós não relativizemos este dia, mas acima de tudo, guardar. Vai haver pressão, é verdade. Vai haver algumas realidades que vão nos fazer, mas tentemos, no mínimo, guardar isso. Não relativizemos esse dia, banalizar não e estar a fazer coisas que não são corretas. Temos que vir à igreja. Escola dominical, estarmos aqui a ter aqui a escola dominical. Os crentes têm que procurar, porque esse dia é o dia no geral, se há atividades, para que uma pessoa acha ainda que pode ficar mais uma hora a dormir para se ouvir ao culto. É o dia, todo estar pelo menos na igreja. Procurem fazer isso, vão ver que vai haver muita mudança na vossa vida espiritual. Porque isso é mordomia do tempo, vocês vão ter tempo. Deus nunca vai vos desapontar. Agora, há pressão, há lutas, temos de estar preparados para pagar o preço. Mas o final, ao cabo, nós nunca vamos perder, antes pelo contrário, vamos sempre a ganhar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Agora, irmão, aqui à frente, pode-nos terminar com uma palavra de oração, se faz favor. Amém, amém.